Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Será que a transformação digital traz uma nova liderança? Para responder a esta pergunta, convidamos João Paulo Feijó, é o coordenador do curso de especialização em liderança na transformação digital. Viva João Feijó, bem-vindo a este podcast. Olá, bom dia. Que desafios é que há a um líder nos tempos de hoje? E digo isto porque os tempos de hoje são muito marcados por esta transformação digital. E não só. Eu penso que esse é, de facto, o grande erro de perspectiva que se pode cometer neste domínio. Nós temos que compreender a transformação digital no contexto de um ambiente muito mais vasto e mais complexo só a tecnologia. Do que só a tecnologia, não é? Portanto, nós, enfim, é conhecida a expressão de mundo VUCA ou VICA, como queiram, volátil, incerto, complexo, ambíguo. E o que está em causa neste tipo de ambiente é, de facto, um conjunto de grandes tendências que fazem com que seja cada vez mais difícil nós orientarmos, tomarmos um rumo, definirmos uma linha de ação e enfim, levarmos os outros, ou persuadirmos os outros, inspirarmos os outros a seguirem esse rumo, não é? Isto vai então, muito além daquilo que são quando há menos rumo, quando há menos rumo, quando o rumo é mais incerto, este papel de bússola da liderança faz ainda mais falta. Claro. E esse é o grande desafio. Quando nós falamos em liderança na transformação digital, provavelmente isto vai ser entendido como os líderes agora têm que aprender tecnologias digitais. Mas não é disso que se trata. Também, mas certamente não será o essencial. O essencial é, tendo em conta que o líder não é aquilo que faz, mas aquilo que faz fazer, e quem vai fazer são os seus colaboradores, esses sim precisam de dominar as tecnologias digitais, o líder também, até certo ponto, mas o líder tem que ser, acima de tudo, capaz de inspirar, motivar, dar confiança, dar autonomia, ajudar as pessoas a tomarem decisões pela sua própria cabeça num ambiente em que o líder sozinho não consegue acudir a tudo pela própria definição de incerteza, de volatilidade, de complexidade que as equipas enfrentam. Portanto, estamos a falar de, se quiser, muito mais liderança e muita transformação, muito mais do que digital. Embora o digital aqui tenha que ser entendido, se quiser, a dois níveis. Portanto, um primeiro nível é o uso das ferramentas digitais, não é? Pelo líder, e há muitas instâncias em que essas ferramentas lhe podem facilitar a vida, mas também o digital como um novo ambiente de negócio em que, digamos, a capacidade de produzir resultados a nível da organização em que o líder se insere também é potenciado por essas ferramentas e ele tem que dominar, obviamente, o suficiente para saber utilizá-las e pôr a sua equipa a utilizá-las. Aliás, provavelmente no mundo empresarial é notório um antes-pandemia e um pós-pandemia. Sim, no que se refere, por exemplo, às plataformas colaborativas e e ao tipo de, digamos, de colaboração remota, não é? Portanto, estamos a falar do teletrabalho. Tornou-se mais comum, não é? Tornou-se mais comum esta colaboração remota. Sim. Num ambiente digital. No ambiente digital. Mas, olha, isso é um excelente exemplo porque reconduz-nos àquilo que é a essência da liderança. Muitos de nós nos interrogamos em que é que, digamos, a liderança se alterava neste novo contexto de liderar equipas à distância, não é? E eu diria que a liderança, aquilo que devia ser a liderança mudou muito pouco. Aquilo que a liderança é de facto, teve que mudar e ainda bem, porque fez com que os líderes fossem obrigados a utilizar ou a adotar práticas que no ambiente normal de proximidade possivelmente não adotariam. Não o fariam. Quero dar aí um ou dois exemplos, sim. Repare, num ambiente de proximidade é muito fácil o líder controlar. Okay? O líder está por ali e, portanto, está constantemente a controlar o que os colaboradores fazem. Num ambiente remoto, ambiente à distância não consegue. E, portanto, pode haver até essa desconfiança. Fazer uma coisa muito mais sensata, que é discutir com os seus colaboradores quais são os objetivos que estes têm que atingir e depois controlar se esses objetivos são atingidos ou não. Portanto, isso acaba também por dar mais autonomia. Com certeza tem que dar mais autonomia. Portanto, nada o impedia de fazer isto em ambiente presencial. Sim, mas só como tal também mais responsabilidade. Só que não o fazia, não é? Portanto... Então isso foi uma ajuda. Desse ponto de vista foi uma ajuda a uma boa liderança, digamos assim. Eu gostaria de pensar que, à medida que as pessoas foram voltando ao escritório, que voltaram a trabalho híbrido, digamos, a ambientes de trabalho híbridos, com uma parte em teletrabalho e outra parte no escritório, que estas boas práticas se mantiveram.
Gostaria, mas tenho dúvidas. Acho que em muitos casos voltou-se, digamos, ao chamado presentismo, sim. ou seja, João, portanto, tu trabalhas quando estás presente e eu consigo ver que tu estás a trabalhar. Quando não estás presente, desconfio. Quando é tão simples dizer que tu tens estes objetivos a atingir, atingiste ou não atingiste, o que é que fizeste entretanto? Volta-se ao picar, ao velho picar o ponto. Trabalhaste à noite e de manhã foste ao ginásio, para mim não me interessa muito. Interessa o resultado. Mas isto é uma resistência à mudança, então, este voltar àquilo que era? Todos os estudos indicam uma fortíssima resistência por parte dos trabalhadores a voltar ao escritório o tempo inteiro. Os trabalhadores estão dispostos a voltar, digamos, a regimes híbridos, mas todos os estudos mostram uma maioria que, gostou, quando inquirida, diz que prefere mudar de empresa do que regressar, do que ficar numa empresa que os obriga a voltar, digamos, ao escritório 5 dias por semana. Pois é esse presentismo, não é? Okay. Porque muitas vezes o trabalhador pode estar só de corpo presente, não é? Sim, e pode estar a fazer, quer dizer, quando eu estou a controlar ações e não resultados, quer dizer, estou a desfocar-me daquilo que é verdadeiramente o que importa na minha atividade de líder, que é conseguir resultados através da minha equipa, não é? Não é pô-los a determinar, digamos, a funcionar da maneira como eu gostaria que eles funcionassem. Então, que resistências são estas? Se os trabalhadores dizem que não estão dispostos a voltar a esse regime exclusivamente presencial, em que há um controle presencial das ações e não dos resultados, há lideranças que também são resistentes à mudança? Completamente. Eu diria que esse é o fator principal. Eu diria, enfim, há tudo um pouco, não é? Com certeza que há sempre um trabalhador relapso que abusa e que, no ambiente remoto, não produz o mesmo que produziria no escritório. Mas estamos a fazer pagar o justo pelo pecador, neste caso, não é? Eu diria que a quebra motivacional, a quebra de comprometimento do colaborador que se vê obrigado de uma forma coerciva a regressar ao escritório quando a sua preferência estava em manter um regime híbrido, leva a uma perda de produtividade maior do que a eventual perda de produtividade que poderia ser atribuída, digamos, ao trabalho remoto em si. Então, quando a resistência vem da mudança, esta liderança não está a ser a bússola. Não está a ser cega, quanto a mim está agarrada, digamos, a conceitos do passado que deixaram de ter tração neste momento. Isto pode-se justificar também por algum medo, enfim, de não se dominar o que é novo, e esse medo pode ser comum aos liderados e às lideranças, não é? Não dominar o que é novo e, em última instância, ter o medo de perder o posto de trabalho ou o emprego. Sempre, mas, mais uma vez, muitos colaboradores dizem, obviamente que nós estamos a falar de realidades por vezes diferentes. Repare, estes estudos têm normalmente origem em mercados mais sofisticados e, sobretudo, mais profundos e mais líquidos em termos de mercados de trabalho do que aquele que nós estamos habituados em Portugal. Portanto, estou a falar concretamente de estudos que são feitos nos Estados Unidos ou sei lá, no Reino Unido, também por norma, mais avançadas e empresas que estão vocacionadas para os serviços têm mais essa facilidade, indústria pesada, a agricultura está menos. Mercados de trabalho muito mais líquidos, ou seja, em que o trabalhador pode decidir, eu despeço-me hoje desta empresa porque não estou para aturar isto, mas rapidamente encontro trabalho noutro sítio, não é? Em Portugal, provavelmente a realidade não será essa. Mas os estudos que vêm desses países mostram que, de facto, como lhe disse há pouco, há uma maioria de trabalhadores que diz, não, se eu me obrigarem a fazer isto, eu vou-me embora. Aliás, não foi por acaso que houve, como deve estar recordado, nos anos logo subsequentes à pandemia, houve o fenómeno da Great Resignation, portanto, falha-me a tradução, portanto, a grande saída, portanto, a grande demissão, portanto, em que um grande número de trabalhadores disseram, não vou continuar, já me habituei a esta vida, não vou voltar ao escritório, portanto, vou procurar outro tipo de trabalho. Aí, digamos, as alternativas foram muito diversas. Por exemplo, as estatísticas mostram que o crescimento de empresas unipessoais foi explosivo nesses 2 anos. Portanto, é que as pessoas deixaram os seus empregos por conta de outra e foram trabalhar como freelancers ou criaram empresas. Criar o seu próprio trabalho, sim. Mas estas resistências à mudança, ou este medo de mudar, tanto pode vir dos trabalhadores ou até das próprias lideranças, isto demonstra ou pode indicar que não há propriamente esta noção de um novo líder no mundo digital e que liderança continua a ser liderança? Pois esse é o objetivo do curso, justamente, não é? Sim, eu acho que
Nesse sentido, me lembro, o que nós queremos fazer com este programa é justamente fortalecer esta dinâmica de competências humanas do líder, mais do que de competências técnicas, para ele ser capaz de enfrentar os desafios de liderar num contexto cada vez mais volátil e cada vez mais incerto. Então ele é, sobretudo, um gestor de pessoas, claro. Ele tem que, sobretudo, bom, desde logo tem que saber identificar o talento que precisa e saber escolher pessoas, não é? Portanto, tem que ter alguma astúcia, alguma sensibilidade nesse domínio. Mas, sobretudo, tem que ser um inspirador, tem que ser alguém que, repare, nós cada vez, num contexto cada vez mais incerto, as pessoas precisam de uma bússola, precisam de uma estrela polar. E essa estrela polar tem que fazer duas coisas. Tem que, número um, tem que explicar o que são os grandes objetivos, o propósito da organização. Portanto, porquê é que nós existimos? Esta universidade, porquê é que existe? A universidade existe porque quer contribuir para a educação das novas gerações e quer criar gerações que estejam preparadas e que sejam bem-sucedidas no mercado de trabalho para terem vidas felizes e construtivas. E isso tem que ser claro. Isto tem que ser claro. E as pessoas têm que perceber que é isto que se espera delas. E depois é preciso envolver as pessoas aqui no estúdio, nessa missão, quem está na secretaria, quem está onde quiser, tem que perceber que tem o mesmo propósito. Não tem outro diferente. O propósito final é aquele para o qual nós trabalhamos. O líder tem que Quer dizer que numa empresa dividida em várias secções, o propósito continua a ser o mesmo. A secção pode ter o seu propósitozinho, sem desprimor, não é? Mas o propósito da organização tem que ser visível para todos. Todos têm que ter, eu gosto muito de utilizar esta expressão, tem que ter uma linha de mira desimpedida para a estrela polar. Tem que saber onde é que ela está. Okay? E o líder tem que ser capaz de explicar isto. Há um guru aí da moda, que é o Simon Sinek, que tem uma expressão muito feliz, que é o começar pelo porquê. Start with why. Portanto, nós normalmente quando fixamos objetivos para a equipa e queremos pôr a equipa a trabalhar, dizemos o que é que eles têm que fazer. Não. Porquê é que têm que fazer? Isso ajuda a envolver no objetivo? Ajuda a envolver. Depois o ideal é que este objetivo esteja coerente com os próprios objetivos e com a própria idiosincrasia do trabalhador. Que ele diga assim, senhor, eu compro isso. É para isso que eu estou aqui. E não estou aqui só para ganhar o meu dinheiro no dia-a-dia. Compro esse objetivo, eu estou aqui para isso, acredito nisso. Não. Estou aqui porque gosto de trabalhar numa instituição de ensino, porque tem este propósito, tem este objetivo. Portanto, esta é a primeira missão do líder. Então há aqui um alinhamento do objetivo da própria empresa, da organização, com os objetivos pessoais dos trabalhadores. Claro. Depois o líder tem que acompanhar o desempenho. Como disse há bocadinho, tem que ser capaz de estabelecer objetivos e estabelecê-los negociando. Quer dizer, os teus pontos fortes são estes, o que é que tu consegues fazer melhor, por onde é que podes melhorar, o que é que significa em termos de metas, daqui a quanto tempo é que vamos atingir. E depois tem que acompanhar o desempenho. E acompanhar o desempenho através de um contacto muito frequente, não é fechar-se no seu escritório. Repare, eu trabalhei numa instituição bancária onde a função do gerente era chegar de manhã, lia o jornal e depois saía para a rua contactar clientes. Isto não é um líder. Isto é um trabalhador glorificado, que fica com a melhor carteira de clientes para ele, mas que deixa a equipa ao abandono. E o que nós fizemos foi, quando reformamos, digamos, essa instituição, foi dizer, não, quer dizer, tu até sem gabinete ficas. Porque o teu lugar, não te podes fechar no gabinete, tu não sais porque não tens clientes. Número 1, não tens carteira de clientes. A carteira de clientes são dos teus colaboradores. Tu geres a tua equipa. E gerir a tua equipa significa estabelecer objetivos, significa criar um rumo, significa acompanhar o desempenho, significa perceber qual é a formação que eles precisam, puxar por eles, etc. E o teu lugar é ao lado da equipa. E nem te podes fechar no teu gabinete porque vais fazer uma sala de equipa para a equipa toda reunida. Se comparássemos com o futebol, faz lembrar o papel do treinador, não é? O treinador não marca golos. O futebol é um excelente exemplo porque em matéria de gestão de pessoas está muito adiantado em relação à maioria das organizações, nas suas práticas e na sua filosofia de gestão. Não é o treinador que marca os golos. Não é o treinador que marca os golos e vou dizer isto de uma forma, enfim, cuidadosa para não me interpretarem mal, porque o paralelismo não é imediatamente transponível para as organizações, mas frequentemente nem sequer é o tipo que ganha mais na equipa, não é? Sim, haverá salários, se olharmos para o futebol, seguramente. Não, mas repare, por exemplo, porque é que eu digo isto? Porque quando nós estamos a olhar, por exemplo, para remunerações variáveis, isto é uma digressão lateral, muitas vezes há muito as pessoas, nós pensamos de acordo com padrões convencionais, não é? Habituamos a pensar assim, depois não temos capacidade crítica para perceber se estamos a dizer algum disparate, estamos a ser coerentes. Nós dizemos, quando vamos a dar remuneração variável, mas qual é a produtividade de cada um? Mas chegamos aqui a um tipo, a uma situação em que o José, que é, digamos,
Um vendedor, se formos aplicar a regra de forma cega, vai ganhar mais que o diretor. Não é? E se foi ele que vendeu, o diretor com certeza tem que ter um prémio por ter aquela equipa de ter vendido mais, mas se ele vendeu mais que o diretor, qual é o problema do ponto de vista filosófico? Para mim não existe nenhum. Mas isto faz muita confusão às pessoas, porque o diretor é diretor e tem que ganhar mais. Ainda aquela ideia de uma verticalidade, não é? Estanque, de uma verticalidade estanque também nas remunerações. Então, João Feijó, podemos dizer que não há forçosamente uma nova liderança ou uma liderança num novo ambiente? Digamos que o novo ambiente potencia algumas práticas e permite tornar realidade alguns ideais que antigamente, num contexto não digital ou sem estas ferramentas, era mais difícil. Dou-lhe um exemplo. Há pouco falou do controle dos resultados e não das ações durante a pandemia. Sim, mas um aspecto importante, por exemplo, é nós hoje temos, quando queremos fixar objetivos, temos a capacidade de analisar dados de desempenho passados e projetá-los, não é? Portanto, e projetá-los com muito mais e sobretudo dados muito mais ricos e com mais capacidade, mais potencial informativo. Embora tenhamos de ter sempre presente que desempenhos passados não permitem prever desempenhos futuros, mas quer dizer, podemos analisar tendências com muito maior precisão. Mas talvez mais promissor do que isso é o seguinte. Neste modelo de liderança, o acompanhamento do colaborador e sobretudo a preocupação em desenvolver sempre lado a lado, de mãos dadas, a produtividade enquanto capacidade de atingir resultados e o desenvolvimento das competências do colaborador no sentido de assegurar a sustentabilidade da equipa. Fala-se muito de sustentabilidade, mas este também é uma dimensão importante da sustentabilidade, que é as competências a capacidade de regenerar constantemente as competências, porque as necessidades do mercado estão sempre a mudar e as competências que nós temos hoje já não são úteis amanhã. Portanto, ele tem que estar sempre a aprender e aprender no local de trabalho. E esta aprendizagem tem que ser dirigida, é uma das funções críticas do líder, é dirigir esta aprendizagem. Fixando objetivos que sejam a um tempo objetivos de produção de um resultado económico, de um resultado de negócio, mas um desafio que obriga o colaborador a aprender e a esticar, digamos, sair da sua zona de conforto e a esticar as suas competências. Isso implica um crescimento. Isto implica um crescimento, mas da parte do líder implica um acompanhamento, um contacto assíduo. Portanto, voltamos àquilo que eu dizia, portanto, quando o gerente saía o dia todo, não pode. Ele tem que estar a acompanhar o que o colaborador faz. E isto, admito, é mais difícil de fazer à distância. No ambiente tradicional era mais fácil. Ele tem que contactar, sei lá, uma vez por semana ele tem que ter uma conversa com o colaborador, uma conversa que nós na gíria chamamos um check-in, ou uma conversa de feed-forward. E não é de feedback, é de feed-forward. Até porque as pessoas devem sentir-se acompanhadas, não é? Além do acompanhamento efetivo das ações, as pessoas mas estruturado, funcionarão melhor se sentirem acompanhadas, então. Sim. Mas é um feedback, é um feed-forward estruturado, é uma coisa que... Um exemplo muito simples. Eu sento-me consigo e digo assim, então, como é que estamos em relação ao objetivo que fixámos outro dia? Estás a ter alguma dificuldade? Estou aqui com este problema. Então, o que é que tencionas fazer acerca disso? O que é que tu já sabes fazer? O que é que te falta? Tencionas fazer isto? Então, e qual é o teu objetivo? Que obstáculos é que precisas ultrapassar? E se fizesse assim? E se fizesse assado? É uma conversa que pode demorar um quarto de hora, não é? Com o tempo, estas conversas formam, digamos, uma acreção de informação apreciável que ajuda a compreender o colaborador, ajuda a perceber o que é que ele faz melhor, o que é que ele faz pior. E, por exemplo, se estas conversas fossem, não estou a dizer que o sejam, obviamente depois há questões de privacidade que podem aqui interpor-se, mas imagino que estas conversas são anotadas ou são gravadas, ou umas partes são anotadas, ou eu tenho uns e-mails e depois tenho umas notas que tomei nas costas de um envelope, outra ficou uma conversa gravada, etc. Hoje em dia eu tenho meios com tecnologias como processamento da linguagem natural, portanto, como a inteligência artificial, etc., que permitem pegar nestes dados todos não estruturados e extrair sentido disto e dizer ao chefe, ao líder, este colaborador precisa disto, sugerir, precisa disto, precisa daquilo. Isto facilita-lhe a vida. Ainda estamos longe, na generalidade das empresas, desta sofisticação tecnológica. Mas este é um exemplo de como estas tecnologias podem ajudar o líder a fazer melhor a sua função. Podem ajudar a ser um melhor líder. João, muito obrigado pelo tempo a despender a ajudar-nos a perceber estes desafios de uma nova ou velha liderança, mas num ambiente diferente e, claro, com desafios diferentes, profundamente transformador do mundo em que vivemos. Obrigado por esta conversa. Academicamente.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.